O Internacional venceu o Grenal de número 437 aqui na Arena do Grêmio. Não se classificou para a final do Campeonato Gaúcho, mas com um bom ambiente e com até uma boa atuação, manteve Cacique Medina, Emílio Papaleuzinho e foca agora na intertemporada para dar a grande virada de chave ao longo da temporada. Taison deu um recado: quem quer fica, quem não quer sai. Mas afinal, quem é que não quer? Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 23 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e sobre essa vitória no Clássico Grenal de número 437. 1-0 sobre o Grêmio, gol de Taison de falta, um golaço que não foi suficiente para o Internacional avançar para a grande final do Campeonato Gaúcho. O Inter foi eliminado e agora terá 2 semanas de folga até o próximo compromisso, que é a estreia na Copa Sul-Americana, que sequer adversário tem neste momento, mas que é o próximo compromisso que o Internacional tem pela frente. Mas muitas notícias, muitas informações, muitas movimentações surgiram aqui na Arena, no pós-jogo, e eu relato tudo aqui para vocês. Antes, dou uma passada pela partida. O Medina, sem Paulo Vitor, coloca Lisiero como lateral esquerdo, e em uma estratégia que até dá certo. O Lisiero joga quase como um terceiro zagueiro, sendo responsável pela saída de bola, fechando um pouco mais por dentro, fazendo parte da organização ofensiva do Internacional. Enquanto isso, o Bustos era um ala direita muito avançado, muito espetado, e o Taison era quem dava a profundidade, a amplitude pelo lado esquerdo do campo. O Internacional conseguiu criar boas oportunidades e foi melhor na primeira etapa. Teve um lance em que o Breno fez um milagre e impediu que seria o gol do Internacional, que naquele momento, claro, colocaria fogo na partida, já que era apenas o começo de jogo. Mas o Grêmio se segurou. E no segundo tempo o Internacional seguiu insistindo, já com Caio Vidal na vaga de David, pois David saiu com dores na coxa direita, e a preocupação para o Internacional ao longo dessa sequência de temporada, entrou o Caio Vidal, até teve uma queda de produção em relação ao David, mas o Inter ainda se manteve melhor, superior ao Grêmio na partida. Chegou ao gol em uma cobrança de falta de Taison, e com esse gol chegou a vitória, mas não conseguiu a classificação. E aqui eu já vou para o pós-jogo e para as repercussões que essa vitória e essa eliminação trazem para a rotina do Inter, que não são muitas repercussões. A grande verdade é que quem esperava terra arrasada depois da eliminação não terá. O Inter manteve absolutamente tudo e nenhuma mudança foi feita. Eu vou explicar aqui cada uma das possibilidades de mudanças que existiam, tá? O Cacique Medina, em primeiro lugar, ele é mantido pela boa atuação do Internacional, e mais do que isso, o presidente Alessandro Barcelos, na entrevista coletiva, disse que sequer cogitou em momento algum demitir Medina. É claro que isso tudo, depois do Inter ter ganhado o jogo, é fácil dizer, mas a grande verdade é que um resultado ruim, uma atuação ruim novamente do Internacional aqui na Arena, inviabilizaria o ambiente do Cacique Medina no Internacional, mas não foi o que aconteceu. O Inter venceu, jogou bem dentro das possibilidades e o Medina permanece. O ambiente do Medina no Inter é o que faz ele permanecer. Vou citar 2 exemplos. Um deles, gol do Inter, Taison faz o gol de falta, o Taison corre e imediatamente abraça Alexander Medina, de alguma maneira sinalizando o desejo do grupo de jogadores para que o treinador ele permaneça. Uma segunda imagem que eu presenciei aqui na zona mista, o presidente Alessandro Barcelos passou pelo Medina naquela confusão de final de jogo, onde o Medina havia sido expulso, chamou o Medina e deu um longo abraço, como uma espécie de voto de confiança, um parabéns pela maneira com que o time jogou. Houve essa cumplicidade e existe essa cumplicidade entre o presidente Alessandro Barcelos e o técnico do Internacional, que afirmou na entrevista coletiva que durante a semana recebeu apenas votos de tranquilidade, recebeu apenas mensagens de tranquilidade para exercer o seu trabalho da direção do Internacional, em especial do presidente Alessandro Barcelos. Então Medina fica. Quais são as outras possibilidades de mudanças? A gente tratava como quase certa, ou como certa, a saída do Emílio Papaleuzinho, porque no domingo pela manhã, e eu repito a informação, a reunião entre o presidente Alessandro Barcelos e o Emílio Papaléu definiu que Papaléu sairia.
A grande questão é que o Inter não encontrou um vice de futebol substituto e a possibilidade do Papaléu entregar o cargo depois do Grenal acabou não acontecendo. Papaléu seguirá como vice-presidente de futebol do Internacional e o Inter seguirá buscando, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, em outros ambientes políticos, nomes que possam dar respaldo ao Papaléu. Eu perguntei diretamente para o presidente Alessandro Barcelos sobre o convite a Luiz Fernando Zacchia. Ele não negou, não confirmou, é verdade, tentou tangivenciar um pouco essa questão, mas disse que busca nomes para agregar e não para substituir. Papaléu está mantido e claro que a vitória no Grenal, mesmo que tenha eliminado o Internacional, mas da maneira que foi, com a atuação, com o time dando algum tipo de resposta em termos de superioridade em cima do adversário, mantém o status quo atual. Serão 2 semanas de trabalhos do Inter para anúncios, na direção executiva e na coordenação técnica. E o presidente bateu muito nessa tecla, tá? Bateu muito nessa tecla de focar na reconstrução do departamento de futebol profissional, com os profissionais que são quem realmente tocam o departamento de futebol. Que os políticos estão muito mais para dar um respaldo, para conversar. E essa é a ideia que o Inter possa fazer nas próximas 2 semanas, esses anúncios do executivo e também do coordenador técnico. O próximo assunto que eu trago aqui é uma fala forte do Taison na saída de jogo e que ele repetiu para as rádios aqui na Zona Mista. Quem quer, fica. Quem não quer tem que ir embora. O Taison fez uma espécie de desabafo onde ele cobrou o comprometimento dos jogadores. E aí, obviamente, que se levantaram muitas questões. Para quem é esse recado? No vestiário do Inter, a gente tentou a todo momento descobrir isso. Perguntamos para o Medina, perguntamos para o Barcelos a respeito disso. Todos disseram que foi muito mais um recado geral, do ponto de vista de acionar a competitividade interna. Mas existem algumas leituras que estão sendo feitas e o processo de reformulação no grupo de jogadores não acabou. Ele está em reta final porque a janela fecha no dia 12 de abril, mas ele não acabou. E ao longo dos próximos dias a gente vai precisar avançar sobre essas falas. A fala do Taison, o que o presidente falou sobre isso, o que o Medina falou sobre isso. Quem quer fica, quem não quer sai. Tem alguém que não quer? Essa é a questão do momento e parece que sim. Tem gente no vestiário do Internacional que não está integrado ao movimento de aglutinação, ao movimento de ideal mesmo de levar o Inter para um outro patamar ao longo dessa temporada. A partir de agora, 2 semanas para treinamento. E está se apostando muito, tá? Nessas 2 semanas para treinamento. Se entende que o Inter vai conseguir avançar. O Inter vai conseguir, além de já ter uma base de time, o Medina falou muito sobre isso, corrigir defeitos. Medina falou que o time tem posse de bola, mas não finaliza muito a gol. Esse vai ser um trabalho que vai ser feito ao longo das próximas 2 semanas no CT Parque Gigante. O Inter volta a jogar no dia 5 de abril, pela Copa Sul-Americana. Não se sabe ainda o adversário. Serão 2 semanas de muito trabalho no CT Parque Gigante pelo lado do Internacional. Para fechar, vamos falar de KTO. 1-0 Inter. Eu apostei vários jogos. Apostei 3-0 Inter e apostei 0-0. Não deu eu. Eu acertei. Tu jogou na KTO? Se não jogou, não vale. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!